Durante uma viagem de férias na primavera de 1884, um jovem australiano que visitava a Inglaterra bateu de frente, botou os olhos em um iate e apaixonou-se instantaneamente. Entusiasmado pela navegação, ele decidiu comprar o barco este de nome Mingonete, mas queria que o barco fosse entregue em sua casa, na Austrália. Como ainda estava longe de terminar a viagem, o jovem contratou então uma tripulação britânica para que fizesse com ele o trajeto. Assim, o capitão, que se chamava Dudley, foi chamado e, confiante, ele recrutou sua equipe. Um imediato de nome Stephens, o marinheiro de nome Brooks e um jovem ajudante de nome Parker. Juntos, os quatro se fizeram zarpar, foram ao mar, né? Zarparam de Southampton e no dia 19 de maio daquele ano mesmo eles se fizeram ao mar. E foram. Mal sabiam eles do que talvez viesse a acontecer à frente, né? O terror que haveriam por passar. Após alguns dias, depois de mais ou menos 45 dias de viagem, já em alto mar, muito longe da terra, a tripulação já estava a cerca de 2.000 quilômetros da costa, mais ou menos isso, da África, e quando de repente o iate foi atingido por uma tormenta, uma revolta, ondas enormes, um mar muito encapelado, um vento cruzado, e jogava o barco para um lado, jogava o barco para o outro. Nisto, ele adernou. De repente, o barco virou e começou a encher de água e a pique. Isso era mais ou menos dia 3 de julho, no virado 2 para o 3 de julho à noite. Eles, então, no corre-corre para salvar-se, Dudley e seus tripulantes tiveram pouco tempo, porque a embarcação já fazendo água, já emborcada, de fato, eles começaram a recolher o que era possível. Pegaram, então, alguns mantimentos que foi possível pegaram o catálogo possível. Sacos de farinha, pacotes de bolacha, coisas afins, e deixaram a embarcação já ainda a pique e se abrigaram num bote que, porventura, os acolheu sem afundar, apesar do mar bravio. E passaram a noite na tormenta e quando amanheceu foi que se deram conta que na agonia, no afã de salvar-se, eles pegaram alguma comida sim, pegaram alguns instrumentos, uma bússola, coisa do gênero, mas não pegaram água, que neste caso em alto mar é o mais valioso. Não pegaram água, não tinha no bote, talvez pelo período histórico, estrutura de sobrevivência, não havia anzóis, não haviam facas, facas que se servissem para fazer armas ou arpões ou coisa do gênero. Sem materiais de pesca, os quatro homens tiveram de ir racionando, né, a comida o máximo possível. Aí comiam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, eventualmente, no entanto, a fome foi apertando. De noite, aquele frio tremendo em alto mar, de dia, aquele sol abrasador. Imagine, 4 homens num bote em alto mar e o sol ali a pino e você sem água para beber. A fome era tamanha que eles, a fome e a sede, né, começaram a pensar em que alternativas para sobreviver. Como é que nós vamos sobreviver? Sem água, sem comida, em alto mar, o desespero batendo, sem nenhuma perspectiva de ser acolhidos ou salvos. No total, parece que passaram 18 dias até que, sem maiores perspectivas, sem ter esperança alguma, a tripulação, já que meio no delírio, decidiu por algo terrível, né? Fizeram uma escolha assim, no mínimo, insana. Eles escolheriam alguém para sacrificar e alimentar-se com o homem morto. Se alimentariam da carne do escolhido, né? Pronto. Mas, segundo o testemunho posterior do capitão, no entanto, a escolha não foi tão aleatória quando deveria ter sido, pois o mais novo deles, o menino,
havia bebido água do mar, e a envenenada, a água fez mal a ele, ele estava passando mal, e deles todos era o único que não tinha filhos nem família a sustentar. Então não foi aleatório. A escolha recaiu, porque também ele era o mais novo e o mais frágil. O jovem Richard Parker estava com a saúde debilitada, eventualmente ele morreria primeiro, ele só, no entender deles lá, anteciparam o processo. Então, dessa forma, ele foi selecionado para o sacrifício e assim foi assassinado. O marinheiro Brooks, todavia, não quis fazer parte do homicídio, apenas assistiu, e também talvez não pudesse impedir, enquanto o capitão e o imediato tiravam a vida do rapaz, ainda que os três tenham se alimentado da carne do jovem morto. Entre os dias 26 e 27 de julho, eles ainda estavam se alimentando do cadáver. 4 dias depois da difícil decisão, um barco alemão apareceu. A tripulação desfalcada embarcou no Montezuma e, por honra ou por pena, fizeram questão de levar o corpo que restava levar o corpo, o resto, né, que não tinham comido, do corpo do rapaz. Levaram e embarcaram para que em algum momento ele viesse a ter um enterro digno, um enterro, por assim dizer, cristão. Logo que chegaram a Plymouth, no porto, entretanto, os sobreviventes contaram sua história. E mais do que arrepiante, mais do que rapidamente, a população ficou absorta com aquilo, né? E a polícia foi chamada. Interveio e não demorou para que se fizesse um processo. Todos fossem acusados de assassinato, porque mataram o pobre Richard, e ainda de praticar canibalismo, que é crime. Sob fiança, os três puderam aguardar o julgamento em liberdade. A corte britânica, contudo, declarou que Dudley e Stephens eram culpados e os dois foram condenados à morte. A sentença, eventualmente, foi comutada para 6 meses de prisão. Brooks, por sua vez, foi absolvido de todos os crimes. Por fim, Brooks era um marinheiro que não quis matá-lo. Por fim, o episódio ficou conhecido como o caso da tripulação do Migonete, um dos crimes mais horrendos e temidos pelo povo britânico da época. Para todos, era terrível que os homens tivessem cometido tal atrocidade. Mas o que chama a atenção neste caso, além da óbvia barbárie, é a macabra coincidência de ter sido narrado, quase que literalmente, em um conto do escritor Edgar Allan Poe, escrito em 1838. O livro traz inúmeras referências narrativas ao naufrágio, como sendo um narrador, um dos participantes do evento. A história só veio à tona quando um pesquisador, um professor, pediu que o público narrasse para ele histórias que tivessem coincidências curiosas e macabras. Então, um descendente deste sobrevivente ao naufrágio enviou ao dito professor este relato, que chegou a ser publicado em um jornal da época, onde fez muito sucesso, na verdade. Foi publicado no The Sunday Times em 1974, pelo professor de parapsicologia Arthur Koestler. Bom, é essa a história. Por fim, é ou não é uma coincidência macabra?